Cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor, amém? Aproveitando que os irmãos estão de pé, peço que abram suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. A partir do verso 14. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, a partir do verso 14. Vamos ler até o verso 25. Assim diz o texto sagrado: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comer a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem, e dizei-lhe: O mestre manda dizer: Meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: Que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Que me quereis dar? E eu vos entregarei. Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Mantenham, por favor, suas Bíblias abertas. O texto de Mateus 26, ele está mais ou menos nos últimos 2 a 3 dias de vida de Jesus. São momentos intensos, principalmente para ele, que tinha total ciência de tudo aquilo que iria acontecer. Há um filme já bem antigo, mas muito interessante, que são Os Últimos Passos de um Homem, que fala de um homem que está no corredor da morte e uma freira que vai acompanhá-lo no processo de busca de auto-perdão para então ser executado. E a discussão daquele filme é com base em como fica a mente de um homem quando sabe que a sua vida está por um fio. Na verdade, nós aqui, todos os seres humanos aqui presentes, sabem que nós não somos eternos. Um dia nós vamos morrer. Mas, diferente, nós não temos um cronômetro em algum lugar do corpo contando e te dizendo que você tem mais tantos 1000 segundos de vida. Na verdade, nós não temos controle de nada disso. E, sinceramente, eu não sei se isso seria muito bom. É provável que as pessoas chegassem à loucura se soubessem que vão morrer daqui a uma hora. Mas Jesus, ele sabia detalhadamente as coisas que iriam acontecer com ele. Então foram momentos muito intensos. Nós vemos um texto aqui agora, e eu propositalmente incorporei nessa escapada de Judas ou Iscariotes o encontro que Jesus teve com seus discípulos, uma reunião, uma refeição. Seria a última refeição dele com seus discípulos, a refeição da Páscoa. E nesse texto aqui, do verso 14 ao verso 16, temos aqui um encontro sinistro
encontro sombrio, onde alguém que supostamente é reconhecido como amigo, como seguidor de Jesus, a resposta de Jesus durante aquela refeição, quando ele diz: um de vós me trairá, estou sendo traído. E aí a Bíblia diz que eles entristeceram, ficaram tristes e começaram a perguntar: sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Ele dá uma resposta enigmática. Às vezes essas respostas elas são típicas de Jesus, onde ele diz assim: aquele que põe comigo a mão no prato. É uma resposta estranha para nós, mas pense bem, ele está dizendo: alguém que come comigo, alguém que tem uma certa intimidade comigo ao ponto de comer comigo. Normalmente você come com pessoas conhecidas, né? Normalmente a gente come com pessoas com as quais convivemos. Então ele basicamente está dizendo: eu não estou sendo traído por alguém que vocês não conheçam, eu estou sendo traído por alguém que me conhece muito bem, que come comigo, que nos acompanha em nossas refeições. Isso por si só é bastante pesado. Já são mais de 3 anos de ministério terreno de Cristo. Ele fez uma quantidade de curas que os evangelhos não contabilizam. O apóstolo João, usando um recurso chamado de hipérbole, que é um exagero proposital, ele diz que se fosse relatar tudo que Jesus fez, não caberia em todos os livros do mundo. E diversas vezes, esse autor Mateus diz que as multidões seguiam a Jesus, que Jesus ia para um determinado lugar e que lhe acompanhavam doentes e endemoniados e leprosos e pessoas com diversos tipos de problemas, e ele os curava a todos. Então os textos eles mostram que o número de curas era simplesmente estupendo, era uma coisa impressionante. Nós não temos condições de saber quantas pessoas Jesus curou, quantas pessoas Jesus libertou, quantas pessoas ele limpou, quantos leprosos ele limpou, quantas vidas Jesus transformou. Nós não sabemos, é impossível dizer. É impossível dizer. Os evangelhos não têm o propósito de registrar tudo aquilo que ele fez, não tem. Na verdade, eles têm como propósito mostrar que Jesus era quem ele dizia ser, ou seja, o Messias prometido. Que me quereis dar? Eu vos lhe entregarei, e eu vos lhe entregarei. Essa foi a pergunta de Judas Iscariotes aos principais sacerdotes, aos oficiais do templo, os capitães em Jerusalém, enquanto negociava com a vida do seu mestre, como se fosse um produto à disposição do mercado religioso do seu tempo. Ou seja, traduzindo essa pergunta capciosa de Judas, ele basicamente está dizendo o seguinte: quanto Jesus vale para vocês? Ele está perguntando isso para os sacerdotes, para os líderes religiosos que acabaram se tornando inimigos perigosos de Jesus, porque Jesus ele não poupava críticas, à falsa religião, ele não poupava críticas a esses homens que que transformaram a religião em modo de vida. Então ele angariou muitos inimigos poderosos, e esses homens já de longa data, já de muitos meses, queriam ele morto, queriam pegá-lo, e negando a sua própria consciência, porque Jesus fazia milagres e sinais à frente de todos. O que Jesus fazia era público, as curas eram públicas. Jesus limpava leprosos à frente de todos. Jesus não fazia essas coisas ocultas. Às vezes, algumas coisas que Jesus fez, teve poucas testemunhas, mas na maioria das vezes eram muitas testemunhas. E num dado momento, esses homens, para negar as suas próprias consciências, eles atribuíam a autoridade de Jesus a Beelzebu, a Satã, ao príncipe dos demônios, porque eles não queriam aceitar que o Messias viera fora do meio deles. Ou seja, eles foram excluídos do momento do tempo de Deus, eles foram excluídos do tempo de Deus. Isso incomoda, isso ofende, não agrada saber que eles haviam ficado de fora dos planos. Ou seja, nesse momento, Jesus está anunciando o Evangelho aos pobres, aos desvalidos, aos despossuídos,
Ele está curando, tocando em leprosos que não poderiam nem chegar perto. Ele está recebendo pecadores, ele está almoçando com pecadores e fazendo aqueles homens odiarem cada vez mais, dia após dia. E esses homens, então, querem de todas as formas prendê-lo. Eles querem acusá-lo, eles querem torná-lo um objeto de vergonha. Mas para isso eles precisam fazer num momento em que não haja risco de tumulto. Tumultos normalmente eram tratados pelos romanos com muita violência. Nós precisamos entender que os líderes judeus, eles tinham medo dos romanos. Quando havia tumulto, esses líderes judeus eram punidos severamente. Por quê? Porque eles tinham muita liberdade para viver, desde que eles mantivessem o povo sob controle. Era um negócio. A liderança judaica tinha um negócio com os romanos, com o Império Romano. Mantenha o povo sob controle e vocês terão a sua liberdade para viver o seu mundo. E era assim que eles viviam. Eles não queriam tumulto, eles não queriam bagunça. Se houvesse uma rebelião, essa rebelião necessariamente cairia sobre a cabeça do sumo sacerdote por parte do Império Romano. Que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. Quanto vale a vida de Jesus para vocês? Ele está incomodado? Quanto vocês estão dispostos a pagar para ter a minha valiosa colaboração para a realização de seus planos contra ele? Basicamente era isso que a pergunta de Judas significava. Interessante que aqui no texto, se você tiver a sua Bíblia aberta, você vai perceber que na sequência desse momento em que Judas se encontra com os principais sacerdotes, Jesus organiza a refeição. Jesus pede para que eles organizem essa refeição da Páscoa. Essa refeição da Páscoa, apesar de seguir o modelo judaico, Jesus acrescenta elementos que vêm a se tornar os elementos da nossa ceia. Mas essa refeição, ela é a refeição onde eles celebram a libertação do povo que vem do Egito, ou seja, aquela grande redenção que Deus, Jeová, Yahvé, realizou na vida de Israel, transformando, fazendo dele o seu povo. Nessa reunião, nessa refeição, Jesus ele fez declarações bombásticas. Jesus ele aponta que há um traidor. Ele aponta que em curto prazo, um futuro de curto prazo, primeiramente sombrio. Ele aponta que os planos de Deus se convergiriam, que coisas ruins aconteceriam, e que Deus cumpriria brevemente tudo aquilo que ele prometeu. E naquele momento, pelo menos na cabeça de Judas, que certamente, à exceção de Cristo, é o único que sabe que é ele que é o traidor, né? Nesse momento, a única pessoa que nós podemos afirmar ali que sabe quem é o traidor é o próprio traidor, à exceção do próprio Cristo, que também sabe que é ele. O que é algo que também chama atenção, pastor, porque ele está ali, numa refeição em que se reúnem amigos, famílias, pessoas amadas, e ali está a pessoa que a gente não sabe quantas horas antes, mas breve, há pouco tempo, procurou os líderes judeus e perguntou para eles: e aí, quanto ele vale para vocês? Quanto é que vocês me pagam para eu facilitar a vida de vocês? E deram a ele, nós sabemos, 30 moedas de prata. E o texto também diz que a partir dali, Judas buscava uma boa ocasião para entregá-lo. Essa frase que Judas fala com os principais sacerdotes, ela me chama a atenção porque ela conduz a uma sequência, porque há uma questão de escolha aqui. Eu diria que a vida é uma jornada repleta de escolhas. Você escolhe uma roupa, você escolhe uma carreira, teoricamente você escolhe um cônjuge. E as nossas escolhas, elas refletem quase que inconscientemente a nossa escala de valores, ou seja, a gente escolhe aquilo que a gente gosta, as nossas prioridades. E desde o momento que a gente inicia o nosso dia, nós tomamos decisões. Nós estamos sempre escolhendo a todo tempo, e somos influenciados pelo nosso histórico de vida, pela nossa cultura, pelos nossos gostos e aí por diante. Todas essas coisas, elas norteiam. Só que tem um detalhe: nem todas as decisões elas têm o mesmo peso para o nosso futuro. Uma coisa
é você decidir a camisa que você iria colocar para vir ao culto. Difícil escolha para mim, por exemplo. Verdade. Agora, a outra coisa é tomar uma decisão do que fazer com a sua vida a partir do momento que você tem em mãos determinadas coisas que valem muito para outros, mas dispor disso que você possui significa cometer um crime gravíssimo, por exemplo. Nós vivemos uma época difícil, principalmente os jovens. Há 30, 40 anos atrás o mundo ele era um pouco diferente, ou bastante diferente, pelo menos o meu mundo era, porque nós não tínhamos o que temos hoje, esse fenômeno de drogas baratíssimas que destroem vidas em poucos meses, não é verdade? E as pessoas acabam que entram nesse mundo, por quê? Porque elas veem outras pessoas recebendo, teoricamente, respeito e dinheiro muito rapidamente, e entram naquele mundo. São decisões, são escolhas. É por isso que eu estou falando, existem escolhas que não são morais, mas existem escolhas que são perigosas. Nesse caso aqui, nessa situação de Judas, nós encontramos aqui uma situação em que Judas ele tomou algumas decisões, e a decisão de Judas o levou para um caminho extremamente complexo, extremamente problemático. Gostaria de ler novamente, só para a gente, às vezes dá a impressão, e os filmes, as imagens, se você pegar na internet e digitar assim, Judas Iscariotes, só vai aparecer um sujeito com uma cara de capeta, um cara que parece que tem 30 demônios nas costas, mas né? É um negócio interessante. Normalmente nós não imaginamos que Judas seria uma pessoa normal, um ser humano como qualquer outro. Nós não imaginamos que ele é um dos 12. Nós não imaginamos que ele tenha sido daqueles que foi utilizado por Jesus ao longo dos seus 3 anos e meio de ministério para fazer o trabalho dele. Nós não podemos imaginar que pelas mãos de Judas alguns sinais tenham sido feitos, e foram. Normalmente a gente não pensa dessa forma. Então de repente dá a impressão que naquele momento Judas deixou de ser gente, que ele se tornou um endemoniado, maluco, doido, aloprado, completamente fora de controle, e deixou de ser gente, deixou de ter o controle de sua própria vida. Só que nós encontramos aqui uma pessoa fria, nós encontramos aqui uma pessoa que tomou uma decisão extremamente calculada. Nós encontramos um homem aqui que negocia a vida do outro como se ele fosse um produto. E nós encontramos um homem aqui que a própria Bíblia diz que a partir dali ele buscava uma boa ocasião para fazer aquilo que ele se propôs. Basicamente, a Bíblia diz que um dos 12, no verso 14, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? E eu vos entregarei. Uma pergunta. E eles pagaram 30 moedas de prata. E no verso 16 diz: e desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. A traição de Judas não foi um ato impensado, mas um plano cuidadosamente elaborado. Em dado momento, Jesus, falando com o Pai, ele disse que não havia perdido nenhum dos seus discípulos. A famosa oração sacerdotal de Jesus, nós é que chamamos essa oração sacerdotal, né? O João não chama. Mas João, capítulo 17, tem uma das mais longas orações registradas na Bíblia, que é do próprio Cristo. E lá ele diz que ele não perdeu nenhum dos que Deus o dera, à exceção do filho da perdição. Aí ele se refere a Judas Iscariotes. Mas ele também diz que isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras. Ou seja, apesar de Judas, naquele momento, assumir toda a sua impiedade, a Bíblia diz que ele era ladrão, ele era o tesoureiro do grupo. Ele é que organizava e contava e recebia as ofertas dadas. São coisas que a gente não pensa na vida de Jesus e seus discípulos. Jesus e seus discípulos são homens que deixaram a sua vida normal, corriqueira, para trabalhar como pregadores itinerantes, proclamando que o reino de Deus é chegado. Enquanto isso, eles eram sustentados por ofertas, pessoas que os acompanhavam. Nós vamos descobrir, inclusive, no livro de João, que a mãe de João era uma das mulheres que ajudava a Cristo em seu ministério terreno. E também vamos descobrir que Judas era mão leve, que ele lançava mão nos valores
que caíam na bolsa, ou seja, que ele vivia tirando lá a sua comissão. Esse é o homem que anda lado a lado com Jesus, 3 anos e meio, ouvindo suas pregações, ouvindo sua palavra penetrante, poderosa, vendo demônios serem expulsos, vendo com seus próprios olhos leprosos serem limpos, vendo com seus próprios olhos homens com seus corpos completamente atrofiados serem reconstruídos à sua frente. Um homem de mão atrofiada, ressequida, e de repente a mão dele foi reconstruída, nervos, músculo, pele, na frente de todo mundo. Alguns de nós aqui, se visse isso, desmaiaria. Não é verdade? Misericórdia, o que é isso, né? E Judas, ele é testemunha dessas coisas, mas isso não mudou seu coração. Isso não libertou esse homem de sua avareza, ao ponto dele chegar a essa situação de vender o próprio Cristo. Ele testemunhou tudo o que os demais discípulos testemunharam. Só que tinha um detalhe: Judas, ele tinha um conhecimento diferenciado da rotina de Jesus. Ele sabia onde ele ia, ele sabia os lugares que Jesus tinha costume de ir quando ele queria se isolar da multidão, quando ele queria se reunir com seus discípulos. Isso é o que valia dinheiro para ele. Ele possuía um conhecimento diferenciado da rotina daquele homem que nesse momento era perseguido, e é esse conhecimento que ele vendeu. Às vezes a gente ouve que conhecimento é poder. Aqui está um exemplo claro de que conhecimento é poder. Judas conhecia a rotina de Jesus Cristo. Judas sabia os lugares que ele frequentava. Tinha lugares que Jesus ia, que ele ia somente com seus discípulos. Jesus, às vezes, ele fugia das multidões para estar somente com os seus. E Judas conhecia esses horários, conhecia esses lugares, conhecia esses movimentos. Os sacerdotes queriam prender Jesus em um momento que não houvesse tumulto, que não houvesse risco de tumulto. Judas era um homem certo para esse trabalho, ou seja, para indicar onde ele estava para ser preso sem que houvesse o risco de um tumulto. Enfim, esse era o seu produto, era a sua mercadoria. Na verdade, Judas foi um oportunista. Ele aproveitou o momento em que a ira dos judeus atingira o ápice, e que eles já buscavam planos para matá-lo à traição. Ele aproveitou o momento da festa, onde o tumulto facilitaria a sua fuga. Isso aqui é a lei da oferta e da procura. Pense bem: primeiro, os judeus precisavam de um informante confiável, e Judas precisava de money, precisava de dinheiro. É a fome com a vontade de comer, é juntar os dois. Os judeus, precisamos de um informante confiável. Judas, eu preciso de melhorar as minhas aplicações do Tesouro Direto. E Judas está simplesmente correndo atrás de dinheiro. Ou seja, para vocês jovens, Judas era um empreendedor. Ele é um mestre do empreendedorismo sinistro, né? Ele podia trabalhar no Sebrae, né? O Judas, ele poderia ensinar a arte do oportunismo do mercado. É lógico, vendendo seres humanos, vendendo almas. Ele é um mestre da arte. Agora, interessante que, se você recuar no texto da sua Bíblia para o capítulo 25, nós não faremos isso agora, mas 2 dias antes do desfecho desses acontecimentos que culminariam com a prisão do Senhor, seu julgamento, sua condenação, crucificação e morte, estando eles nos arredores de Jerusalém, Jesus ensina seus discípulos acerca de muitas coisas. Ele ensina acerca das coisas do reino, ele ensina acerca do princípio das dores, ele fala da queda e da destruição do templo. São muitos ensinamentos. Se você pegar do capítulo 23 em diante, são várias parábolas interessantíssimas. Tem a parábola dos talentos, das 10 virgens, né? São várias parábolas. Ele fala dos carneiros e dos bodes. Ele fala acerca, quando os discípulos olham para o muro e para o templo de Jerusalém, e fala: olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, e Jesus diz: não sobrará pedra sobre pedra. Lembra que eu falei? Esses últimos momentos
Foi uma semana, os últimos dias da vida de Jesus foram extremamente intensos. E ele ensinou e falou com os seus discípulos, e ele falava da importância da vigilância, da preparação que os justos do Senhor deveriam se revestir. Confrontou os judeus com a história das 10 virgens, aquelas 5 virgens prudentes, as outras 5 tolas, aquelas que estavam atentas ao momento de Deus, atentas ao tempo de Deus, atentos à ampulheta de Deus, e aqueles que simplesmente achavam que estava tudo normal. Simplesmente Jesus estava ensinando acerca da priorização adequada dos valores de Deus. Jesus estava mostrando a necessidade de se ter em mente uma visão de longo prazo. Interessante, isso eu estive meditando, quando você começa a perceber esses ensinamentos de Jesus, ele está falando acerca da sua segunda vinda, não é? Ele fala de como será quando o Filho do Homem vier pela segunda vez. Só que tem um detalhe: os discípulos ainda não caíram a ficha na primeira vez. Eles ainda não entenderam nem quem ele é direito. Eles ainda acham, alguns ainda acham que ele é um profeta poderoso em palavras e obras. Eles ainda acham que ele é basicamente um rabi ou um mestre, alguém que tem uma palavra poderosa de Deus. Mas muitos deles ainda não caíram a ficha de que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias, que ele é o Cristo prometido. Ou seja, a primeira vinda para eles ainda é uma incógnita, uma ficha que cai. E Jesus está falando da segunda vinda. Jesus está falando de algo futuro. Jesus está presenteando esses homens, Jesus está expondo esses homens a um futuro que vai além do primeiro futuro que eles ainda não entenderam. Para nós hoje é fácil, Nós conhecemos o fim do filme, nós conhecemos o fim da história. Eu costumo dizer isso, é a mesma coisa que assistir o Titanic e dar um spoiler falando que alguém vai salvar o navio. Não vai, o navio vai afundar mesmo, não tem jeito. Você conhece o fim do filme, você sabe o que vai acontecer. Nós sabemos que ele será traído, nós sabemos quem ele é. Wagner, às vezes um dos grandes problemas que nós temos no estudo dos evangelhos é que quando a gente estuda os evangelhos, nós falamos: mas esse homem aqui está falando com o Filho de Deus. Ele não sabe disso, você sabe. Mas ele falou desse jeito com Jesus, Jesus é o Filho de Deus. Quem te disse isso? Você sabe disso depois, mas eles não sabem. Pare para pensar quão insana é a ideia de um Deus em carne. Pare para pensar quão insana é a ideia da salvação eterna para toda a humanidade vir através de um ato de injustiça terrível. A morte cruenta de um justo. Não faz o menor sentido. Não é à toa que o próprio apóstolo Paulo classifica a cruz como escândalo para os judeus e loucura para os gentios, para os gregos, porque não faz sentido. De fato, não tem lógica. Não existe lógica na morte de um justo salvar o ímpio. Mas foi assim que Deus fez. Nós sabemos disso. Eles não sabiam. Eles não sabiam. Eles ainda tateavam para compreender os parâmetros da chegada e da presença do reino dos céus, mas agora eles já estavam ouvindo acerca da segunda vinda. Mas eu queria ler com vocês um outro texto, ainda em Mateus capítulo 26. Recue um pouco até o verso 1 e observe uma coisa. Olha como está escrito do verso 1 ao verso 4. Quero que prestem bastante atenção. Tendo Jesus acabado todo esse discurso, o discurso dele vem do capítulo 23, 24, 25, tudo aquilo que eu falei antes. Tendo Jesus acabado todo esse discurso, disse a seus discípulos: sabeis que de hoje a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Pare aqui, verso 1, verso 2. Jesus está simplesmente dizendo para os seus discípulos
que daqui a 2 dias chega o dia da Páscoa, sexta-feira, de sexta para o sábado, onde o cordeiro seria oferecido, onde a festa da Páscoa, que antecede a festa dos pães sem fermento, aconteceria. E aí Jesus diz: e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Essa declaração é uma declaração terrível, e é uma declaração que também não faz sentido. Imagine só os discípulos com Jesus, aquele homem que não deve nenhum crime, aquele homem bom, aquele profeta de Deus que cura doentes, que recupera deficientes físicos, que liberta endemoniados, que limpa leprosos, que abre os olhos aos cegos, que abre os ouvidos aos surdos. Está falando que ele vai ser entregue para ser morto pelo Império Romano em uma das mais cruéis formas de aplicação de pena capital do mundo antigo. Às vezes a gente lê essas coisas assim, parece que a gente está lendo uma história da carochinha. Só que Jesus está falando o seguinte: eu serei morto de uma forma brutal, de uma forma violenta. E não temos aqui uma reação dos discípulos. Como é que é? Peraí, vocês ouviram o que Jesus falou aqui? É uma piada? Ele agora virou piadista, comediante, começou a contar piada agora? É isso que Jesus está fazendo? Não, você não vê a reação dos discípulos. A falta de reação dos discípulos é interessante, porque o que Jesus falou aqui é muito brutal. O que Jesus falou aqui é muito violento. Ele está dizendo que ele será morto por crucificação. Ele está declarando isso. E o que seus discípulos fizeram? Nada. Oh, que interessante. Só vai ser crucificado. Certo. Interessante que eles tanto não levaram a sério, que no momento em que isso aconteceu, eles entraram em desespero. Eles correram, eles fugiram. Teve um que fugiu pelado, Marcos fugiu pelado. Teve Pedro que negou ele 3 vezes. Percebe? Não ficou ninguém. O negócio foi muito brutal, foi muito violento. Mas eles não esperavam, isso não esperavam mesmo. Só que Jesus tinha falado sobre isso. Agora o interessante é que Mateus colocou numa sequência, versículo 1, versículo 2, é de Jesus dizendo que seria entregue. Olha o que diz o versículo 3 e 4. Versículo 3 e 4: depois se reuniram os principais sacerdotes e os anciãos do povo no pátio da casa do sumo sacerdote chamado Caifás. Caifás é o sogro de Anás. Aqui fala-se de um sumo sacerdote que já estava aposentado, mas que tinha mais moral do que o sumo sacerdote que estava na ativa. E deliberaram prender a Jesus à traição e tirar-lhe a vida, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Vocês perceberam que Mateus colocou os primeiros 2 versículos com Jesus declarando a sua morte, e os próximos 2 versículos com os sacerdotes se reunindo para fazer isso? São 2 lugares diferentes, são 2 momentos diferentes. Esse é o contexto em que entra Judas ou Iscariotes. É o momento em que Jesus diz: vai ter que acontecer, a minha morte vai acontecer. Detalhe, ela vai acontecer de uma forma brutal e violenta, injusta, iníqua, ímpia, sangrenta. Mas ao mesmo tempo existe um grupo de homens ímpios que estão se organizando para que isso aconteça. Se nós pensarmos na soberania de Deus, é algo impressionante, porque aqui nós temos um grupo de pessoas ímpias, nós temos um grupo de pessoas que decidiram não crer, apesar de tudo que viram, apesar de tudo que ouviram, e essas pessoas nesse momento estão organizando uma trama sombria de traição e morte. E aí Jesus diz: é necessário que o Filho do Homem seja entregue, seja traído. É necessário que o Filho do Homem seja condenado, seja crucificado, seja morto e ressuscite ao 3º dia. Essas palavras de Jesus, elas simplesmente não entraram nos ouvidos daqueles homens. É realmente uma curiosidade interessante a forma
como Mateus compactou esses dois textos em uma sequência. Essa trama sombria de morte, ela circundava Jesus com suas garras. As autoridades se reuniam às escondidas, planejando como que aquele crime seria cometido, porque eles teriam que mentir para que ele fosse condenado. Eles teriam que mentir, eles teriam que conseguir falso testemunho para que ele fosse condenado. E esse crime teria que ser cometido sem o risco de tumulto por parte da população. Mas o próprio Jesus indicava aos seus discípulos que dessa forma aconteceria. O que impressiona, o que nos leva a dobrar os nossos joelhos diante do Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor da história, é que, por mais traiçoeiros e sinistros que fossem os planos daqueles homens, Jesus declarava que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos pecadores e fosse morto, por mais que esses homens achassem que estavam fazendo as suas vontades. E ainda tem um detalhe: mesmo que os discípulos de Jesus não associassem a vitória proclamada e esperada do Messias prometido por todo o Antigo Testamento a uma sequência de traição, prisão, condenação, crucificação e morte, é de se esperar que esse diálogo seja considerado, no mínimo, estranho. É interessante, quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, e ele fala sobre a cruz, ele fala sobre os acontecimentos que antecederam, que sucederam a cruz, ele deixa claro que para que as pessoas, quando as pessoas olham, quando esse mundo nosso olha para isso, a impressão é que existe uma impossibilidade moral de se aceitar que aquele homem, sem nenhuma culpa, sem nenhum pecado, e que a sua morte representasse a salvação de todos os homens. Às vezes eu vejo muitos irmãos têm mania de citar grandes homens do mundo, como Mahatma Gandhi e outros, né? Mahatma Gandhi, ele é uma pessoa extremamente importante na história universal, muita gente o conhece, mas suas declarações acerca de Jesus, por exemplo, é que ele disse uma certa vez que a morte de Jesus não significava coisa boa nenhuma, porque jamais uma injustiça poderia ser proclamada como algo bom, porque ele foi um mártir. Ele está completamente enganado. Jesus não foi um mártir. Jesus, ele não foi morto contra a sua vontade, ele se entregou, ele se deixou matar, ele se deixou levar. Jesus, ele se entregou. O que segurou Jesus naquela cruz não foram os pregos, foi o amor dele por mim e por você. Não é assim. A morte de Jesus não foi uma ocorrência ruim da história da humanidade. Não, a morte de Jesus, da forma como aconteceu, foi algo que foi definido pelo próprio Pai. Deus definiu detalhe por detalhe de tudo que iria acontecer. E mesmo que, do ponto de vista humano, além da impossibilidade moral de alguém condenar Jesus à morte de cruz, sendo quem ele era, uma pessoa pública, possuía credibilidade pública, ainda poderíamos pensar nessa questão da insanidade, que representaria a simples ideia de que um processo desumano, injusto, tirano, cruel, doloroso e sangrento, Deus cumpriria seus projetos de redenção. E era isso que ele estava fazendo. Quando nós olhamos para esse homem Judas, se reunindo com aqueles sacerdotes, nós não conseguimos imaginar que naquele momento os propósitos de redenção mais profundos de Deus estavam se cumprindo. Isso ofende a nossa mentalidade, isso ofende a mentalidade oriental. A negociação com os judeus, voltando a Judas, ela transcorreu em uma normalidade. Acertaram o valor teoricamente adequado, para que Judas monitorasse o melhor momento para conduzir os inimigos de Jesus à sua caça, de maneira que houvesse menos testemunhas e menor risco de tumulto. O valor combinado entre Judas e os sacerdotes é um valor interessante, é um valor que representa algo no Antigo Testamento. Nós temos dois momentos no Antigo Testamento que as 30 moedas de prata são apresentadas. Uma delas é em Êxodo, que fala do preço de um escravo morto. Se um escravo fosse morto por um boi solto, um boi que chifrava,
o dono do boi teria que pagar para o dono do escravo 30 moedas de prata. Então era o preço, era a indenização por um escravo jovem morto. Esse foi o preço. Mas uma outra indenização, um outro preço que aparece no Antigo Testamento, mais interessante, está em Zacarias. No livro de Zacarias, as 30 moedas de prata é a indenização pelo pagamento de um pastor rejeitado e demitido. É interessante. Esse número das 30 moedas de prata, ele me leva a um escravo morto, a indenização por um escravo morto, ou então por um pastor, o pagamento, o salário de um pastor mercenário rejeitado e demitido. Esse foi o preço estipulado pela vida do mestre. É interessante, só que tem um detalhe. Mateus, propositalmente, ele acrescenta uma outra história, e nessa história nós encerraremos essa mensagem. Antes da história de Mateus, antes da história de Judas, Jesus, ele passa na casa de um certo Simão, leproso, na cidade de Betânia. E naquele lugar uma mulher entra nessa casa. E ela unge Jesus, ela derrama sobre Jesus uma quantidade de perfume caríssimo em um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra. Esses vasos, eles eram feitos de maneira que tinham um gargalo bem fininho, porque o perfume era muito caro, se vendia às gotas, e ela quebra o vaso, ou seja, certamente ela quebrou o seu gargalo, e derramou sobre a cabeça de Jesus, aproximadamente 300 denários de perfume, um perfume que nós não sabemos exatamente qual é, seria talvez a mirra. 300 denários é o salário de um ano de um trabalhador. Foi isso que essa mulher fez. Essa mulher pegou o salário de um ano e derramou em poucos segundos todo ele por sobre a cabeça. Isso aconteceu antes de Judas ter ido conversar com os sacerdotes para negociar a cabeça do mestre. Alguns acham que aquela mulher era Maria, irmã de Lázaro e Marta. Provavelmente não era, não temos certeza. O maravilhoso do Evangelho são as sombras que ficam, né? Algumas coisas que nós temos que humildemente dizer, eu não sei quem é. Mas aquela mulher, num ato de devoção, num ato de amor, num ato de muita coragem, ela entrou num ambiente masculino, 2000 anos atrás. Ela entrou num ambiente totalmente masculino, se posicionou na frente do mestre, jogou na cabeça do mestre um ano de salário, com um perfume que não deve ter saído do corpo dele tão fácil. Ou seja, durante a Via Crucis, durante um momento em que Jesus caminhou em direção à sua morte, é provável que o perfume daquela mulher poderia ser sentido pelas pessoas que estivessem perto. Jesus diz que aquilo que ela fez, ela tinha feito uma coisa boa para ele, que ela o tinha ungido para a sua sepultura. Jesus diz que aquilo que ela fez seria contado em favor dela muitos anos depois, como estamos falando agora. Só que tem um pequeno detalhe que de repente passa despercebido. Os discípulos, eles ficaram indignados por causa da atitude dessa mulher. Por que não se pegou esse perfume, se vendeu e deu aos pobres? Agora, existe uma pessoa que estava ali, que foi o pivô dessa indignação. Sabe quem foi? Judas. Sem vergonha. Ele estava lá. É verdade, sem vergonha. Judas, aquele sem vergonha. Ele estava lá, e no momento em que aquela mulher derramou um salário, um ano de salário na cabeça de Jesus Cristo, ele ficou muito indignado. E ele ficou muito bravo, e que essa mulher é uma louca, porque está jogando, esse dinheiro podia dar aos pobres. Ele era o mais pobre de todos ali, lógico, né? Lógico, porque se ele metia a mão na bolsa, significa que parte desses 300 denários ele ia tirar a comissão dele. E o interessante é que se você pegar a sua Bíblia, abrir aí agora,
nesse momento, você vai perceber que essa história da unção de Jesus em Betânia, ela se encerra no verso 13. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. É Jesus falando acerca da mulher. E aí o verso 14 começa assim: então um dos 12, chamado Judas, procura os sacerdotes e vende a Jesus Cristo. É possível que a perda daqueles 300 denários do perfume caríssimo tenha despertado, tenha sido o gatilho da avareza daquele homem. Uma demonstração de amor profundo, uma demonstração de devoção extrema. Estamos falando de um período complicado. Israel é dominado por uma nação poderosa, uma nação cruel. Essa nação, ela empobrecia as províncias. Certamente Judá é uma província, a Judéia é uma província empobrecida. E aí temos uma pessoa que deve ter lutado muito para conseguir guardar uma poupança de um ano de salário. Ela poderia comprar uma casa. É uma mulher. Quais os sacrifícios que essa mulher teve que fazer para juntar um ano de salário? E aí essa mulher pega toda a sua poupança e desperdiça na cabeça de um pregador. Em segundos, sei lá, 30 mil reais, em segundos, na cabeça daquele homem. Ah, mas é porque ele era o Filho de Deus. Quem sabia disso? Ah, mas é porque ele vai redimir toda a humanidade. Quem sabia disso? Ela? Judas? Simão, o leproso? Aliás, interessante que ele estava na casa de Simão, o leproso. Para eles estarem na casa significa que ele não era leproso mais, senão ele não estaria numa casa. Então esse homem foi curado por Jesus. Em outro texto diz que ele era um fariseu. Naquele lugar, quando tamanha devoção foi demonstrada a Cristo, o espírito avarento, o espírito imundo da morte, o caminho de morte que havia no coração daquele homem se despertou, e ele simplesmente então procurou alguém para repor a perda que ele teve com aqueles 300 denários derramados de perfume na cabeça de Jesus. Isso é a minha conclusão aqui, né? Eu estou achando que isso aconteceu. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, verso 6, chegou-se a ele uma mulher que trazia um vaso de alabastro com precioso perfume, e lhe o derramou sobre a cabeça, quando ele estava à mesa. Vendo isso, seus discípulos se indignaram e disseram: para que esse desperdício? Pois o perfume podia ser vendido por muito dinheiro e ser este dado aos pobres. Mas Jesus, percebendo isso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela me fez uma boa obra. Pois os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Essa é uma declaração de Jesus que normalmente causa um certo desconforto. Derramando ela este perfume sobre o meu corpo, fê-lo para minha sepultura. Em verdade vos digo que onde quer que for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado para a memória sua o que ela fez. Mateus capítulo 26, do verso 6 ao verso 13. O ato extravagante daquela mulher, desprendido, generoso, ela abriu mão, ela ficou no prejuízo, por assim dizer, ela assumiu um ônus altíssimo em troca de um singelo momento ao lado do Salvador. Paradoxo total com as atitudes de Judas. A extravagância daquela mulher indignou os discípulos, e Judas sugeriu vender o líquido e dar o dinheiro aos pobres, e nós sabemos que ele não faria isso. E na sequência Judas procura os sacerdotes. Gente, eu falei aqui sobre decisões.
Quais as consequências dessas duas decisões? Segundo as palavras do próprio Cristo, aquela mulher preparou o sepultamento daquele que tornaria possível a salvação do homem, não é verdade? Como um memorial. E quanto a Judas? Judas se tornou um exemplo perfeito do traidor impenitente, aquele que vende a sua alma por prazeres terrenos e colhe as consequências de seus atos. Judas representa aquilo que há de pior no homem. Ele foi um joguete nas mãos de Satanás, ele foi uma peça-chave no projeto de redenção, porém pelo lado obscuro. O projeto de redenção da parte de Deus, ele previa coisas boas e ele previa coisas ruins. Judas está do lado ruim da coisa. Ele é o lado negro da força, né? Para quem gosta de assistir Star Wars, ele é o lado negro da força. Judas é quem está do outro lado, e ele suicidou. Ele é uma marca vívida do quanto más decisões em assunto de peso fazem com o homem. Jesus falou: ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Ele falou isso com Judas do seu lado. E Judas já havia recebido as 30 moedas de prata, e ele viu Jesus fazer muitos sinais. E aquele homem, quem quer que ele fosse, mas Jesus era o Filho de Deus, ele não sabia, mas ele sabia que Jesus fazia sinais, ele sabia que Jesus curava doentes, ele sabia que Jesus expulsava demônios, ele tinha autoridade divina. E Jesus diz: ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. E Judas estava ali, ouvindo essa ameaça, mas isso não mudou a sua história. Isso não mudou absolutamente a sua história. Algo que a gente poderia pensar e aprender aqui a respeito das nossas decisões, nós temos aqui as atitudes de duas pessoas. Nós temos uma mulher que se dispôs a abrir mão de algo valioso. Alguns vão sugerir: mas ela era uma prostituta. Isso não é verdade, não tem nenhuma referência ali de que ela fosse uma prostituta, e nem que ela fosse, mas não há referência. Então não poderia se dizer que aquele perfume foi conquistado através de uma vida de pecado. Não é isso não existe ali naquele texto. Aquele perfume, aquela poupança, ela é legítima, ela pertence àquela mulher, e ela poderia tê-la guardado, mas ela resolveu dar tudo que ela poupou para ter um momento singelo de devoção, derramando sobre a cabeça de Jesus Cristo aquele perfume, e ficou marcado. E Jesus lá na cruz provavelmente recendia aquele perfume, e quando ele foi crucificado, não houve tempo hábil para a sua preparação, porque ele morreu 3 horas da tarde da sexta-feira, às 18 horas já é o sábado. Não poderia se preparar um defunto no sábado, então eles tiveram que sepultá-lo sem nenhuma preparação. Um perfume derramado sobre sua cabeça foi o único preparo que ele recebeu para o seu sepultamento. Foi o único. Jesus não foi fedido para o túmulo, ele foi cheirando a mirra. Um dos perfumes mais caros da antiguidade não era dele, ele ganhou, foi um presente. Esse foi o resultado da decisão daquela mulher. Qual foi o resultado da decisão de Judas? Por um lado, Jesus era necessário que ele fosse traído. Por outro lado, ele se tornou o filho da perdição, aquele que foi o único a quem Jesus perdeu. Jesus diz para Deus Pai em sua oração: não perdi nenhum dos que me deste, à exceção do filho da perdição. Agora ele é chamado filho da perdição. Isso é Judas, o filho da perdição. Nós vemos diante de nós duas decisões. É possível que no nosso dia a dia, a nossa vida hoje é muito agitada, e a gente decide coisas o tempo todo. E de repente você até coloca Deus na sua lista, primeiro Deus, segundo não sei o quê. Se você vai ou não decidir em favor dele, até parece que isso é necessário.
A gente negocia com Deus como se por acaso Ele fosse parte da nossa vida. Ele não é parte da sua vida, Ele é a sua vida. Ele é a sua vida. Ah não, eu preciso decidir entre Deus e a minha carreira, eu preciso decidir entre Deus e meu salário, eu preciso decidir entre Deus e meu casamento. Não, Ele é a sua lista, é dele. Não existe isso de aqui eu vivo a minha vida secular e ali eu vivo minha vida religiosa. Deus, a sua vida ou está nele ou está fora dele. O que aconteceu foi que Judas naquele momento, ele quis fazer uma poupança fora do discipulado. E o que ele fez foi se tornar filho do demônio. O que ele fez foi se tornar um endemoniado. E a Bíblia diz que Satanás encheu seu coração. E nós encontramos aqui um Judas cheio de ódio, cheio de indignação, uma indignação ilegítima, porque uma mulher deu tudo que tinha poupado para derramar um perfume delicioso sobre a cabeça de Jesus Cristo. Ele fica indignado de tal forma que procura os sacerdotes e negocia a traição de Jesus. Olha que cabra macho, olha que sujeito macho, olha que homem bravo, eu vou te mostrar. E aí, onde é que ele está agora? Para onde ele foi parar? Seu nome foi escorraçado. Hoje as pessoas fazem até aquelas festas de bater no Judas, né? Mas as pessoas não têm noção da gravidade que foi esses acontecimentos. Não tem noção. É possível que o nosso conforto, a nossa amizade, as nossas amizades, nossa carreira, nossos planos, nossos sonhos, nossa família, nosso status, nosso senso de segurança, aceitação, nosso prazer, nosso emprego, nada disso é ruim. Na verdade, tudo isso é muito bom, tudo isso é maravilhoso. É bom você ter um bom emprego, é bom você ter uma casa organizada, é bom você estar com uma família em dia, é bom estar com as contas em dia, na verdade. Tudo isso é muito bom, mas isso não pode se contrapor a Cristo. Por isso que Jesus, num dado momento, faz uma declaração muito forte, que ele diz que aquele que ama mais seu pai, sua mãe e seus irmãos do que ele, não é digno dele. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir aos irmãos nesse momento, nós vamos orar. Para aquele que está em Cristo, é importante você pensar diariamente mesmo, a cada dia, de manhã, no momento em que você inicia seu dia, você ficar atento e pensar até que ponto a sua vida está realmente centrada nele. Algumas pessoas acham que a vontade de Deus ela só vai acontecer se por acaso eu acreditar nele. Só que não é verdade. Deus é soberano, a vontade dele ela vai sempre acontecer. Um certo autor muito famoso, ele diria que todos vão cumprir a vontade de Deus de uma forma ou de outra, seja como João, seja como Judas, seja como Maria, seja como Judas, seja como aquela mulher, seja como Judas. Decida de que lado você quer estar. A vontade do Senhor ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir, tenha certeza disso. Ele é soberano, Ele não deixa de ser soberano porque você não acredita nele. Ele não precisa da tua fé para ser soberano. Ele não precisa da minha fé para ser soberano. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o dono, o poder. Não me consta que Ele tenha passado a escritura de coisa nenhuma para ninguém. Ele continua sendo. Mas a pergunta que fica para mim e para você, nesse caso, pensando aqui na história dessas duas pessoas, na história de uma pessoa que entregou tudo de si. Eu sei que durante a palavra, durante a mensagem eu foquei muito mais em Judas, mas o exemplo daquela mulher é claríssimo. E nós temos aqui o exemplo de uma pessoa que se entregou, que pagou uma conta altíssima para ter segundos de satisfação. Imagine quantos segundos foram necessários para um vaso derramar uma quantidade pequena, 300 denários de mirra. Não seria muito mais do que 400 ml, é pouca coisa, é porque é muito caro. Não eram 2 litros, não era um balde, não era um tambor de 200 litros de perfume não, gente. Era uma quantidade pequenininha, era muito caro, era realmente muito caro. O ato de devoção dela é que é extremo, é que é extravagante. O ato de devoção dela é extravagante. E o interessante é que um filho do demônio que está do lado, ele não suporta ver um ato de devoção extremo. E ele reage.
Você não tem que se preocupar com isso. O fato de você decidir não pecar, o fato de você decidir levar uma vida santa diante de Deus, certamente vai incomodar os filhos da perdição que estão ao seu lado, que andam com você, ou que fazem parte da sua vida de alguma forma. Não importa. Não importa. Isso não pode mudar o fato de que você pertence a Ele, que o Senhor comprou. A Bíblia diz que Ele te comprou com sangue precioso. Você não pertence a si mesmo. O momento em que nós nos devotamos ao Senhor de forma extravagante, nós estamos simplesmente confirmando aquilo que Ele já tem feito na tua vida e na minha vida. Mas isso não significa que um filho da perdição não vai reagir, mas isso faz parte do trabalho dele. A Bíblia diz que mentir faz parte do papel do demônio. Se ele não mentir, ele deixa de ser capeta, ele tem que mentir. Se o ímpio deixar de pecar, ele deixa de cumprir o papel dele é pecar. Mas isso não significa que você precisa entrar na dele. Então nós precisamos escolher de que lado nós estamos. Nós precisamos escolher, seja em relação à nossa família, seja em relação aos nossos amigos, pessoas com as quais a gente decide conviver, se essas pessoas estão nos levando para perto de Cristo ou não. É muito sério, é muito sério. Talvez uma amizade seja muito preciosa para você abrir mão, e talvez essa amizade, ela seja aquilo que hoje diminui a tua comunhão com Deus. E aí? Será que não é a hora de quebrar um vaso? Entende? Será que uma obsessão, um plano, uma carreira, um desejo profundo que você tem no coração de alguma coisa, alguém que você está de olho nele porque você quer namorar com ele, porque você quer ser igual a ele, alguém que você está imitando na internet, seja quem for, será que essa pessoa, esse status, essa fama, essa moda, será que ela é tão valiosa que não vale a pena ser quebrada para ser derramada sobre Jesus Cristo como um ato de devoção? É algo para a gente pensar. Amém? É algo para a gente pensar. Nós temos duas histórias distintas, uma estrada bifurcada na vida, um momento decisório, duas decisões diametralmente opostas, bem como seus respectivos resultados. Que exemplo nós seguiremos? Essa é a pergunta do Senhor para nós nesta noite. Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido Senhor, seja o teu santo nome. Deus querido, nós te agradecemos, ó Pai querido, pela oportunidade de estarmos aqui, ó Pai querido, nos derramando diante da tua palavra, meditando, ó Pai querido, sobre essa palavra santa. Te agradecemos, ó Pai querido, por estarmos reunidos em teu nome. Nós não merecemos, ó Pai querido, não merecemos absolutamente nada do que o Senhor já tem feito por nós. Nós não merecemos, ó Pai querido, o perdão de nossos pecados. Não merecemos, ó Pai querido, o sermos chamados filhos de Deus. Nós não merecemos absolutamente nada, mas o Senhor graciosamente nos deu. E tem nos dado em Cristo Jesus diariamente uma porção de vida e renovação do Espírito Santo sobre nossas vidas. Deus amado, em nome de Jesus, nos ajude. Conceda, ó Pai querido, à igreja que se reúne neste lugar sabedoria e graça, Senhor, para viver uma vida que te glorifica. Conceda, Senhor, a cada um de nós sabedoria e graça no exercício das nossas responsabilidades. Conceda-nos, ó Pai querido, sabedoria e graça no exercício dos dons que o Senhor tem nos dado. Conceda-nos, ó Pai querido, sabedoria e graça para que possamos de fato viver uma vida digna do Teu Evangelho. Deus amado, em nome de Jesus, nos ajude. Nós reconhecemos, ó Pai querido, a nossa pequenez, reconhecemos a nossa dependência, reconhecemos, ó Pai querido, as nossas falhas, reconhecemos os nossos pecados. Nós te pedimos neste momento, visita o nosso coração com poder e graça, Pai querido. Visita o nosso coração com poder e graça, nos conduza, ó Pai querido, nos conduza, Senhor, a uma vida que te honre, em nome de Jesus, ó Deus. E guarda-nos, ó Pai querido, acima de tudo, no centro da Tua vontade, que é o lugar seguro, que é o lugar que nós devemos estar, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Amém, queridos irmãos, nós estamos caminhando para o encerramento desse culto.